Olá, tudo bem, pessoal? Estamos novamente aqui no LuCast para mais um episódio muito especial. Hoje nós temos uma convidada empreendedora de Campo Largo. Vocês já conhecem a Juliana Sá. Juliana, muito prazer em recebê-la. Quero que você se sinta muito confortável aqui no LuCast, porque o nosso intuito é trazer as empreendedoras, trazer mulheres, trazer pessoas que tenham histórias. E eu sei que você tem muita história para contar para a gente. Então, se apresente agora e a gente vai continuar falando sobre a Juliana Sá. Obrigada, Lu, pelo convite. É um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho de quem eu sou, daquilo que eu estou fazendo. E é uma honra mesmo poder mostrar para várias pessoas isso. Muito obrigada. Que bom. Juliana Sá, então é mãe, é empreendedora, já se reinventou por muitas vezes. O que eu achei interessante na sua história, que me chamou muito a atenção, a facilidade em sair de uma zona de conforto e ir para algo melhor. Então, isso me chama muita atenção, porque às vezes a gente acaba se deixando pela zona de conforto de oportunidades melhores, de fazer algo melhor, porque, tá bom, tá cômodo, e aí vem aquela coisa da rotina, né? E o empreendedor, ele não pode ter essa rotina. Ele Não tem mesmo. que estar sempre se reinventando, ele tem que estar sempre fazendo algo diferente. Porque o igual todo mundo faz, né? Então a gente precisa ter esse diferencial. E na sua história, me chamou muito a atenção, porque assim como eu, você é mãe, né? Tem que lidar com aquela correria. Eu vi algumas peças maravilhosas que você produz, eu tive olhando assim algumas coisas que eu falei, gente, é muito bonito. E eu queria que você contasse pra gente como que você consegue trabalhar dentro da sua casa, você consegue ser empreendedora de sucesso e ao mesmo tempo dar conta de ser mãe e ser esposa. Bom, quem passa por isso sabe que a gente tem que equilibrar os pratinhos diariamente, né? Não é um trabalho muito simples e muito fácil, mas a gente tem que se dividir em várias durante o dia para que todo mundo seja atendido. Então, é filho, é marido, é casamento, tem a igreja, tem as coisas que a gente quer, os nossos sonhos e as invenções que a gente coloca no meio do caminho, né? Então, tem que se dividir, tem que ter uma agenda, um cronograma para seguir. Aí agora mais com rede social, tem que ter um tempo para poder se dedicar nisso. Tem que ter um tempo de descanso, senão a criatividade ela murcha, não, você não vai conseguir produzir peças, fazer o teu trabalho bem feito se você não tiver um período de descanso. E tudo isso tem que estar equilibrado ali para que a gente consiga fazer tudo com excelência, né? Então, é o meu lema, assim, fazer tudo com excelência para todo mundo, seja para os de casa ou para os meus clientes. Então, tem que equilibrar os pratinhos e dividir o tempo, as semanas, tudo bem certinho para que tudo se encaixe. Essa divisão de tempo, né? Você tem agenda ali, mas você faz um cronograma diariamente? Conta um pouquinho como que você costuma fazer essa divisão para ajudar, porque às vezes tem algum empreendedor que tem a mesma situação que a sua, mas está um pouco perdido ou de repente está desanimado, não dou conta, não consigo. Então é possível, né? Você está aqui para comprovar que é possível. Então, existe alguma tática que a Juliana usa que você pode dar de dica pra gente? Conta. Então, eu era extremamente bagunceira. Eu nunca fui uma pessoa assim muito organizada. Mas, conforme vai acontecendo, a gente vai incluindo coisas no nosso dia a dia, a gente precisa aprender a ser um pouco mais organizada. Ainda estou no trabalho disso, mas a gente tem que priorizar certas coisas. Então, o que, que é prioridade no meu dia? Prioridade no meu dia é cuidar do meu filho, poder colocar ele na escola, poder fazer tudo o que ele precisa. E no período que ele não está comigo, eu tenho que dar. Eu tenho que engajar todo o resto. Então, eu brinco que eu tenho 3 turnos. Então, o turno da manhã é para ficar com ele, o turno da tarde é para brincar ali com as minhas clientes, conversar com ela, rede social. E o turno da noite é o meu outro trabalho, que é a minha lanchonete. Então, o dia, para mim, tem que ter mais do que 24 horas, né? A gente estava até conversando sobre isso antes de começar, que realmente tem que saber dividir para que tudo dê certo. Mas, lógico, quando uma pessoa vem até mim
eu já reservo aquela data, eu já sei mais ou menos quanto tempo eu vou levar para fazer determinado tipo de trabalho. Não é só os vestidos, tem a maquiagem também, tem toda a consultoria. Então, assim, quanto tempo leva para fazer cada um deles, eu já sei. Então, eu já deixo calculado o que eu vou poder ou não fazer durante aquele dia, sabe? Então, eu acho que trabalhar hoje em dia com agenda, com cronograma, você se não abraçando tudo, mas organizando as coisas que você quer fazer, que você quer colocar como prioridade para que tudo dê certo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de, eu não gosto de rotina, sabe? Eu tenho um problema muito grande com rotina. Se eu tiver que todos os dias fazer a mesma coisa, eu não me sinto bem. Então eu acabo, assim como você, tendo multitarefas. Não quer dizer que eu não tenha as coisas da rotina, que é Uhum. cuidar dos filhos. Eu tenho, né, 3 filhos, marido, também participo, né, de muitas coisas dentro da igreja. Então a gente acaba tendo isso como rotina. Mas no trabalho, cada dia é um dia diferente. Então, hoje pela manhã, por exemplo, eu estava cozinhando. Né? Ontem eu estava fazendo bolo. Antes de ontem eu passei a manhã inteira com meu filho. No outro dia na academia. Então é muito variado. E isso é um privilégio que o empreendedor tem. Então não é só coisas ruins que o empreendedor tem, sabe? Eu sempre digo assim, a gente tem as batalhas, mas a parte mais gostosa de você ter o seu negócio é você ser dono do seu horário. Você poder dizer, hoje eu vou atender meu cliente após o almoço, eu vou cuidar da minha família, ou então eu vou cuidar da minha saúde. Enfim, eu acho muito positivo essa parte de poder administrar o horário. Só que com isso, algumas pessoas se perdem, né? Então, como diz você, realmente a gente tem 3 jornadas, às vezes no meu caso até 4. 4. Estudos que lutem. É assim vai. Tem que dormir 8 horas por noite. Bom, quando dá a gente dorme, quando não A dá... pessoa normal, né? Exatamente. A gente não. Mas no final, você consegue dar conta. Eu vou planejar, né? Eu também Uhum. uso mais ou menos essa rotina. Eu planejo por períodos. Mas já teve situações como hoje que eu tive que fazer tudo dentro do horário. Das 2 eu tenho que estar em tal lugar, às 3 em tal lugar, às Uhum. 3h15, assim, sabe? Então é uma correria, mas é possível. Então eu acho que às vezes tem pessoas que se prendem. Vou dar um exemplo. A pandemia veio, deixou muitos rastros, deixou muitas tristezas, mas agora é a hora que a gente precisa mudar, né? E as pessoas ainda continuam lamentando. Então é o momento que o empreendedor, ele precisa saber, poxa, eu faço o bolo. Até agradecer a Ludelu aqui que mandou as Opa. guloseimas para nós, né? Mas, por exemplo, eu faço o bolo. Mas o bolo de festa não foi legal, tô dando um exemplo. Não, eu preciso fazer algo diferente. Tá, e se eu fizer um bolo de feijão? Ou se eu fizer um bolo de sonho? Não sei. Eu preciso renovar. Porque com essa renovação, eu estou abrindo um novo mercado, eu estou buscando novas oportunidades daquele que não era meu cliente. E a mesma coisa o seu caso. Eu sou maquiadora, eu faço a parte, eu vi os vestidos maravilhosos, mas você tem uma parte de lanches que você Uhum. trabalha no terceiro período. Ou Isso. seja, totalmente diferente. Completamente. Conta para nós. Bom, a pandemia acho que veio para testar todo mundo, né? Então, assim, lá em casa a gente sempre brinca que eu trabalho com meu marido desde que a gente casou, praticamente. A nossa relação é muito maravilhosa e a gente se dá muito bem, coisa que não é todo mundo que tem esse privilégio, né? Às vezes os maridos precisam trabalhar em trabalhos diferentes para que haja assunto. Nossa, é o contrário. Que bom. A gente gosta de trabalhar junto. Então, assim, meu filho nunca foi para escola, ele passou a ir para escola agora. Então, a rotina da pandemia, que para muitos foi um tédio, para a gente era a nossa vida normal. O que passou a ser tédio para mim foi quando os eventos acabaram. Eu estava dentro da maquiagem, tentando entrar com a costura, mostrar esse lado meu para o pessoal de Campo Largo. E os casamentos finalizaram, o pessoal cancelou e ficou toda aquela coisa indecisa, ninguém sabia o que ia fazer. Eu falei, agora eu vou fazer o quê? Né? Eu tinha apostado tudo que eu podia para poder se destacar e começar um mercado diferenciado, que foi como você falou, ser empreendedor é ser diferenciado. Fazer mais do mesmo nunca foi a minha praia. Eu sempre gostei de fazer aquilo que não tem. Então, eu queria partir para um lado de consultoria com as noivas, de fazer algo bem personalizado, que é o que eu faço hoje. E aí, o evento parou, falei, meu Deus, até foi uma experiência muito forte que eu vivi com Deus naquele dia. Eu estava na máquina de costura fazendo trabalhos para uma fotógrafa de Ponta Grossa, então eu faço roupas para ela tirar foto também.
E eu falei assim, eu tô aqui com 30 anos, chorando na minha máquina de costura. Eu falei, Deus, eu cheguei até aqui com 30 anos, eu tenho formação, o Senhor me deu vários dons, eu sei fazer de tudo um pouco, mas eu vou ser bem sincera, o que que eu faço com tudo isso que o Senhor me deu? Porque para mim agora, nesse momento, eles não servem para nada. E foi quando as coisas começaram a acontecer, e assim, eu sempre fiz de tudo um pouco, e a parte da culinária, modesta parte, eu cozinho bem. Aprendi com a minha mãe, com as minhas avós. Mas a gente nunca tinha trabalhado com restaurante ou com venda de alguma coisa. Quando eu morei em Ponta Grossa, eu até vendia alguns doces, uns cupcakes, umas coisinhas assim para incrementar na renda, mas nada focado nisso. Aí eu comecei a pesquisar coisas para trazer, para trabalhar em casa mesmo. E foi quando eu falei com meu marido, vamos vender cachorro-quente? Aí ele, tipo, me olhou assim, como assim vender cachorro-quente? Eu falei, aqui em casa, delivery em casa, eu vi que dá certo. E eu sabia as perguntas que ele ia me fazer, que na verdade eram perguntas confrontando, tá? Mas de que jeito, aonde, como que vai ser? Então eu já tinha me preparado para essas perguntas que ele ia fazer e todas elas eu tinha a resposta. Falei, não vai dar certo. É para ser desse jeito. Aí até então eu morava no Guarani, é bem longe daqui do centro. Aí a gente resolveu fazer dentro de casa mesmo. E aí, assim, sabe quando você se sente pequeno dentro daquilo? Que o sonho é muito grande, mas ele não cabe na tua realidade? Então, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. A gente não pode continuar aqui. Tanto que a gente ficou, acho que o quê? 2, 3 semanas na minha casa. O pessoal daqui começou a pedir e a entrega ficava muito cara. Chegava a ficar mais cara que o lanche. E aí foi quando a gente mandou um recado para nossa igreja, pediu para conversar com o pessoal da liderança se a gente podia usar a cozinha da igreja. E aí a gente, né, começou a dar super certo e tal, e de repente as vendas caindo, o pessoal se vacinando, a galera querendo sair. E então, como que a gente vai fazer agora? Precisa de um espaço para receber essas pessoas, não dá para ser só delivery mais. Então as coisas foram acontecendo, eu fui estudando muito sobre isso. Como abrir delivery, como funciona no iFood, todas aquelas coisas que a gente já sabe, que você já conhece muito bem. E aí apareceu um espaço muito bom. E o nosso nome, né? Que eu sou péssima para dar nome para as coisas, mas assim, foi algo que veio muito de Deus mesmo. Eu falo que esse projeto nasceu no coração do Senhor, antes dele ser colocado nos nossos corações. E eu queria muito uma coisa que não fosse o hot dog da Ju. Aí então a gente falou, não, vai ser cachorro quente. Por conta do nosso cachorro em casa, a gente chamava ele assim. Falei, não, tem tudo a ver, tanto que ele faz parte, o nosso cachorro faz parte da logo. A gente foi atrás do rapaz que criava toda a marca, a gente explicou a história, ele criou exatamente aquilo que eu tinha na cabeça. E tá sendo um sucesso, graças a Deus, hoje a gente tem um espaço físico. É algo assim que a gente sabe, né, como a gente sonha, então eu tenho muitos planos para ele, para mudar um espaço ali, para fazer algo diferenciado, não apenas ser uma barraquinha de cachorro-quente, mas uma lanchonete que acolhe família, que tem criança. A gente que tem filho sabe a dificuldade Sim. que é sair com eles, e eu quero que seja um ambiente, assim, extremamente acolhedor para receber essas famílias com crianças pequenas, com crianças grandes e, lógico, servir a melhor comida. Tenho certeza que você vai conseguir, Obrigada. porque o principal é saber aonde você quer chegar. Eu sempre costumo dizer, às vezes as pessoas me chamam para consultorias. A minha história, ela começa desde muito cedo, né? Quando eu fui mãe aos 13 anos, a minha vida mudou de ponta cabeça. Então, eu tive que me tornar uma pessoa independente muito cedo. E isso me fez crescer muito rápido. Hoje eu tenho 37 anos e eu digo assim que serviu de muita experiência para poder ajudar outras pessoas. E quando as pessoas me chamam e elas perguntam para mim, Lu, o que eu estou fazendo de errado? Às vezes a pessoa não está fazendo nada de errado. Às vezes, muitas vezes, ela só precisa ela acreditar no sonho. Quando ela coloca que aquele sonho vai dar certo, aquele sonho dá certo. Porque quando você acredita, 50% do seu negócio deu certo. Os outros 50%, aí vem a qualidade, aí vem tudo o restante atrás, é profissional, enfim. Quando você depende de uma equipe, você depende de uma equipe. No teu caso, você tem a equipe. Então, é muito mais fácil. Eu não tenho dúvida que eu vou lá provar. Opa! Então, eu achei muito interessante, porque eu, quando eu tinha 14 anos, junto com a minha mãe, eu tinha uma barraquinha de cachorro-quente. Eu trabalhava de operadora de caixa e aos finais de semana, na frente de na época, um lugar de festas,
a gente tinha um carrinho de cachorro-quente. A gente queria fazer, naquela época, eu já era empreendedora com 14 anos, mas eu nem existia essa palavra, a gente não sabia, a gente fazia para sobreviver, né? Então, eu lembro que a gente foi em Curitiba num cachorro-quente, que era uma referência, até hoje fica no Xaxim, e não vou falar nome por enquanto. Aí, a gente chegou lá, o melhor prensado da vida. A gente comeu aquele cachorro quente, eu falei, meu Deus. Aí a minha mãe chegou pra mim, é desse jeito que você tem que fazer. Então, vamos descobrir como é que faz. Então, a gente foi fazendo teste. Na primeira semana, né, faz em casa pra todo mundo, aquela coisa toda. E eu tenho aquele sabor daquele cachorro-quente até hoje. Eu sempre falo que eu tenho o sabor daquele cachorro-quente na minha boca, porque eu nunca mais comi um igual. Mas o que que é? Existe cachorro-quentes maravilhosos? Claro que existe. Mas aquele sonho, aquela necessidade de fazer aquele cachorro-quente era tão gratificante no final do dia, você ter o teu dinheirinho ali, saber que as pessoas comiam com prazer, que eu lembro, sabe, corretamente, como fazer exatamente. Eu nunca mais tive cachorro-quente, mas isso ficou muito gravado na minha memória, na minha história, porque foi assim, foi o primeiro empreendimento. E na época minha mãe comprou fiado, carrinho, uma pessoa acho que emprestou o dinheiro para comprar e depois ia pagando conforme ia vendendo. Então foi uma coisa assim do zero mesmo. E quando hoje a gente tem alguns projetos, né, até eu comentei no começo ali no estúdio, bastante projeto para lançar, para ajudar pessoas que querem começar. Porque às vezes você fala assim, poxa, eu quero começar um cachorro-quente. Ah, mas eu não sei fazer o molho, ou eu não tenho dinheiro para comprar, enfim, as desculpas. Aí eu digo assim, porque sempre tem alguém que Deus coloca no teu caminho para te ajudar. E a primeira pessoa é Deus. Exatamente. Né? Então, quando você olha na hora do desespero, porque todo mundo que tem família teme em passar por dificuldade, como diz você, a pandemia veio para ensinar, eu espero que tenha realmente ensinado, que a gente nunca mais precise ter uma pandemia para mudar. Pelo contrário, que a gente nunca mais tenha, mas que a gente continue usando as coisas boas que veio dessa pandemia. E uma das coisas boas foi aqueles que se reinventaram, aqueles que se destacaram, agora vão colher. Exatamente. Né? Então, tipo, o delivery. Ah, eu tenho o delivery lá. Tá, legal. Tá, mas e agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou continuar? Tem pessoas que vão continuar. Tem pessoas que vão chegar e vão dizer, ah, Ju, eu não quero ir lá comer o cachorro-quente. Eu vou falar por mim. A gente fala de mim, eu posso falar, né? Eu sou uma que eu trabalho muito, né? O meu turno, a minha jornada. Então, eu amo ficar em casa. Então, se você falar para mim, Lu, vem aqui comer um cachorro-quente e fizer um convite, eu vou pelo seu convite. Mas se eu for escolher, eu prefiro comer em casa. Então, você veja como é uma coisa interessante. Por quê? Porque o pouco tempo que eu tenho, eu quero estar em casa. Sim. Só que eu quero comer bem, né? Então, a gente vai ter esses dois públicos, essas duas pessoas que vão estar no delivery e que vão estar louco para sair de casa, porque querem sair, querem respirar ar puro, agora sem máscara, aquela coisa toda. Então, assim, quem souber aproveitar, com certeza vai se destacar. Exatamente. E eu fiquei bem contente quando eu fiquei sabendo, né, um pouco dessa história do cachorro-quente, porque aqui todo mundo sabe que eu amo a parte de culinária. Mas me chamou muita atenção na história da Ju. Eu vi alguns vestidos até que a Mayara estava usando, né? Mayara Gruba aí, grande amiga também. E eu fiquei assim, gente, deslumbrada, porque realmente é uma obra de arte. Então, quando eu vi, só de olhar para aquele vestido, eu sabia que era algo feito específico. Né? Então, assim, não é um vestido que você vai encontrar numa locação, você vai encontrar numa loja. É mais ou menos assim. Ah, eu vou ter um evento e eu tenho um sonho de ir com um vestido, eu sonho esse vestido, eu desenho esse vestido e eu falo ele para você. Então, toda vez que eu olhava para aquelas peças, é como se eu estivesse imaginando o sonho daquela pessoa que está usando. Então, tem muita riqueza de detalhes, tem muito, assim, personalização. Então, isso também me chamou a atenção, por quê? Mostra que você está ali trabalhando com o teu coração naquilo. Sabe? Talvez seja, não, o teu foco principal hoje é a tua empresa de lanches, é o teu cachorro quente. Mas os teus vestidos ali não tem como a gente não comentar, né? Ah, com certeza. Não, essa é a parte que os olhos brilham, né?
A parte do lanche é algo assim que eu até comentei com meu marido. Eu falei, eu quero que ele cresça, porém eu não quero estar lá. Falei, eu quero começar, dar o norte, fazer tudo que precisa ser feito, mas isso vai ser tocado por pessoas. É bem aquela história das franquias, eu sonho desse jeito, que sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Mesma coisa. Então, eu falei, por que não uma franquia? O dia que você for lá, você vai provar, né? A Marlene tá aí já para dizer pra gente que realmente é algo diferenciado. Como eu disse, eu não gosto de fazer mais do mesmo. E a história dos vestidos é algo que começa muito lá atrás. Eu era muito pequena, criança, eu cresci embaixo dos teares da minha tia, que era bordadeira. Tinha a mãe dela também, que é costureira, e fazia os vestidos, e eu achava aquilo maravilhoso. Eu pegava os panos que sobravam, me enrolava na cintura, me fazia de princesa, bem aquela coisa de antigamente mesmo, que as crianças brincavam, eu e minhas primas, a gente fazia isso. Então, sempre foi algo que foi nascendo no meu coração desde que eu era pequena. Só que esse sonho nunca foi algo tão possível, porque até então a gente tinha como referência quem? Grandes estilistas, gringos e pessoas que eram muito distantes da gente. E não tinha, assim, aquilo muito perto. Os ateliês em Curitiba, eles eram muito grandes e pessoas inacessíveis. Mesmo que você chegasse lá para conversar, a pessoa nunca estava. Eu sempre via outras pessoas fazendo pro nome daquela pessoa. A gente olhava e falava, eu queria muito poder trabalhar com isso, mas será que isso dá dinheiro? Será? Você fica pensando nessas coisas, né? E a parte, assim, de você poder chegar até onde você quer, os incentivadores, eles são muito importantes. Então, o trabalho que você faz aqui, você poupa muitos erros de muitas pessoas. Eu vejo por tudo que eu fiz, que eu fui buscar conhecimento, e graças a Deus a gente tem internet hoje para isso, a gente consegue encontrar várias pessoas para que a gente não cometa os mesmos erros que eles cometeram. Então, aí eu passei por vários lugares, né? Então, assim, meu primeiro emprego foi num escritório de advocacia. Então, ali eu já tive o filtro daquilo que eu tinha certeza que eu não queria fazer. Falei, jamais vou trabalhar com o problema dos outros. Falei, não, isso não é para mim. Saí dali e fui trabalhar com arquitetos. Foi até então onde meu coração, assim, começou a brilhar também, porque tem a ver com decoração, com criatividade. Só que aí, a gente estava conversando aqui, né, antes de começar, é muito problema também que você acaba agregando dentro de uma profissão. Tem gente que ama a obra, adora essas coisas. Meu pai vem, né, desse ramo, ele é marceneiro. Então, eu convivi muito tempo com ele dentro disso. Eu sei construir armário, eu sei ajudar ele para pregar uma prateleira, tudo que é preciso a gente faz. E aí, eu fui fazer faculdade de design de interiores. E lá no curso, eu ficava assim, eu estudava design, mas eu pendia pra moda e pendia na fotografia. Eram duas áreas assim que eu falava, gente, que coisa mais linda, os trabalhos dessas pessoas. Então, isso lá em 2012. E eu nunca tinha feito nada, eu sabia bordar, era a única coisa que eu sabia fazer. Mas os vestidos em si, fabricar uma peça na máquina de costura, isso foi acontecer quando eu fui para Ponta Grossa para trabalhar no estúdio de fotografia. E a minha sogra me ensinou. Ela costurava, né, poucas coisas, assim, ela fazia mais bolsas, coisas pequenas. E ela falou, não, senta aí que eu vou te ensinar. É igual a dirigir. Você vai pedalar, vai controlar aqui. E eu fiz uma toalha de mesa. E aí eu falei, nossa, é possível. Eu até brinco, né, que de tudo aquilo que eu queria fazer na vida, a única coisa que eu ainda não conseguia é tocar um instrumento. Mas de resto, todos os outros eu já consegui realizar. E a costura tava nisso, sabe? Eu sempre quis construir uma peça, porque você vai, às vezes, em loja, nós mulheres, sentimos dificuldade de encontrar aquilo que a gente exatamente quer, daquele jeitinho, você encontra parecido e tal. Eu falei, não, eu quero saber fazer. E aí eu comecei a fazer aos poucos para o próprio estúdio que eu trabalhava. Ali foi a minha jornada mais maluca da vida, porque, nossa, a gente trabalhou muito, eu e meu esposo. Eu cuidava do meu afilhado grávida, fazia os vestidos para o estúdio, fotografava, fazia maquiagem nas gestantes e atendia ainda durante os finais de semana, tanto na igreja quanto o pessoal que pedia trabalhos fora da grade do horário do estúdio, né? Então, assim, foi bem puxado, mas foi um aprendizado muito grande. E aí, depois de tudo isso, eu voltei pra cá, porque meu pai acabou ficando sozinho, né? O meu tio e meu avô acabaram falecendo, então o trabalho dele é muito puxado, não tem como você ser marceneiro sozinho. Então, é preciso de ajuda. Então, a gente largou tudo que tinha lá para começar do zero aqui. Então, eu larguei todas as minhas clientes, tudo que eu tinha em Ponta Grossa,
para voltar para Campo Largo e começar do zero. Então, assim, eu comecei do zero várias vezes. Então, às vezes as pessoas pensam assim, mas eu vou começar do zero com 40 anos, com 50. Bom, o dono da KFC começou ele com 60 e tantos, né? Então, nunca é tarde para começar. E aquele sonho que estava adormecido ali, guardado dentro da caixinha, eu falei, não, eu vou tentar. A minha prima ia casar e eu resolvi fazer o meu vestido. Eu falei, vamos ver como é que vai ser. Até então, eu só tinha feito para outras pessoas. E fiz o meu, e através do meu vestido eu consegui uma noiva, que ainda não conseguiu casar por conta da pandemia. E foram aparecendo vários outros trabalhos. Daí depois teve a Maiara, né, que acabou entrando numa parceria nesse vestido. E é exatamente sobre isso. Você conseguiu enxergar aquilo que eu quero passar. E isso é muito bacana. Quando uma pessoa olha uma peça feita por mim, eu quero que ela entenda que aquela peça realmente ela não vai encontrar em qualquer outro lugar, sabe? É uma peça exclusiva feita para ela. Seja para venda ou para aluguel. Não importa, mas é algo que eu realmente quero entrar na essência da cliente para fazer algo único. E é isso que eu quero fazer com todas elas. Que bom. Nós sabemos aonde vamos quando precisar. Opa, vai ser um prazer. Na verdade, assim, esses detalhes, né, que você conta, a gente vê, o teu olho brilha, né? A paixão em você, na verdade, te dá satisfação em você estar inovando e você estar mudando. Quando você disse assim, eu vim de Ponta Grossa e comecei do zero. Comecei do zero várias vezes. Isso é bem natural. Porque o empreendedor, se ele tem o feeling de qualquer negócio, ele começa e recomeça quantas vezes forem necessário. Não porque a gente não quer que o negócio dê certo. Não, porque às vezes o ramo que você tá, nem sempre quando você começa, no meu caso lá, vendendo cachorro-quente, eu não quero vender cachorro-quente na barraquinha o resto da vida, né? Hoje eu tenho 3 lojas. Eu quero continuar tendo 3 lojas? Não, eu quero ter 20. Eu quero ter uma em cada bairro da cidade. Esse é um projeto pessoal meu. Isso eu sonho há muito tempo. Talvez eu não consiga ter 20 lojas num porte de 500, 600 metros quadrados. Mas eu posso ter de 100 metros quadrados, né? Então, você precisa readequar. Até recente, há uma semana, eu tive que fazer uma mudança. Uma das lojas, até era a maior loja que a gente tinha. Era uma loja que pagava aluguel. E essa loja, ela tinha muito evento. Antes da pandemia, Café Colonial, ela tinha uma série de eventos. E com a pandemia, tudo isso parou, agora estavam os vestígios de voltar. Mas eu tinha que decidir. Ou eu ia continuar investindo por mais um tempo até tudo normalizar, ou eu ia para um prédio próprio menor, para poder fazer com que esse dinheiro que vai sobrar do investimento eu consiga abrir novas lojas. Então, foi uma decisão muito difícil. E, com isso, funcionários, né, acabou diminuindo. Enfim, teve várias situações. Mas eu pesei muito. Nesse momento, foi uma coisa bem interessante. A loja que eu voltei é no bairro onde eu comecei, em 2013. E eu senti um calor tão grande daquelas pessoas. Sabe, pessoas indo lá na porta, graças a Deus que você voltou. Nossa, eu senti muita falta. Eu fiquei 5 anos nesse outro endereço e as pessoas não foram até lá. E eu, no meu coração, eu tinha um sentimento assim, poxa, não vieram aqui, né? O prestígio é diferente. Eu tinha vários pensamentos quanto a isso. E essa semana ficou comprovado muitas coisas que eu tinha dúvida sobre o meu trabalho. Pessoas que chegaram ali e falaram assim, eu não acredito, vou poder comprar o bolo de novo do aniversário. E na minha cabeça, mas por que a pessoa não ia lá? A pessoa não gosta de sair de onde ela mora. Ela tá no bairro, ela é bairrista, ela quer comprar ali, ela chega do trabalho, ela quer pegar o pãozinho, ela quer pegar tudo e quer ir para casa curtir a família dela. Ela não quer, né? Ela não quer sair dali e ir pro centro ou se deslocar para ir buscar um bolo, né? Então, assim, eu fiquei muito surpresa. Até uma coisa interessante, a gente inaugurou a loja nova no dia 1º. E se eu contar para vocês que em todos esses dias, a venda da loja antiga, que era uma loja de 5 anos, essa loja não tem nenhum terço de tamanho que tinha a outra, ela está dobrando o valor de venda todos os dias. E aquilo assim, todo dia eu chego e falo, meu Deus, é de Deus isso. É de Deus, porque eu estava muito preocupada. Eu até comentei com algumas pessoas, olha, eu não posso fazer investimento, eu não posso, né, trabalhar nada porque eu não sei como que vai ser daqui para frente. Eu tenho compromissos, eu tenho, né?
E quando as coisas começaram na semana passada, eu falei, nossa, é de Deus, isso vai dar certo. Se eu soubesse, eu já tinha voltado 5 anos atrás. Então, você veja como que às vezes a gente fica preso ali naquele sonho, a gente fica preso achando que, eu tô empreendendo, eu não posso voltar para trás. Só que muitas vezes o voltar para trás significa você ir muito além, você ir muito à frente da onde você estava. Só que se você não se permitir começar do zero, quantas vezes for necessário, você vai ficar onde? Talvez você não consiga se manter onde você está. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu sou prova viva essa semana que passou do que aconteceu, que eu fiquei assim, até agora eu tô assim meia ainda anestesiada. Porque a minha preocupação com pessoas, com funcionários, com compromisso, com a minha família foi muito grande, sabe? Então, assim, foi uma mudança muito grande. Para ter uma ideia, eu saí de uma loja, sei lá, de quase 500 metros quadrados e eu fui para uma loja de 50 metros quadrados. Eu fiquei assim. A gente não acredita, Não. né? Eu pensei, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não vou. Não vai ser possível. E até foi na igreja, eu chorei muito, né, na semana passada, mas chorei muito mesmo, porque Deus sabe dos sonhos que nós temos, né? Eu costumo dizer assim, que as pessoas não sabem o que passa dentro do teu coração, mas Deus sabe. E eu chorei muito, porque aquilo ali eram 5 anos de construção, 5 anos de investimento que precisava ser mudado. Mas o medo, por mais que você confie que as coisas vão ser melhores, você tem compromissos. E aquele medo de alguma coisa acontecer e você dizer, poxa, por que eu voltei para trás? Ou então, eu escutei muitas pessoas, agora é o momento de você recuperar o que você perdeu, porque foram 2 anos de investimento pesado, né? Um aluguel alto, um investimento alto. Agora é o momento, e você lutando contra aquilo. Aí, depois que eu chorei muito, eu falei, sabe do quê? Eu vou colocar paz no que eu quero fazer, eu não vou mais pensar no que eu tô deixando e eu vou pensar só no que vai acontecer daqui para frente. E foi aí que eu aceitei nesse dia que eu ia começar do zero. Só que quando eu tive a surpresa dos meus clientinhos lá esperando e elogiando, foi muito gratificante. É algo assim que quando alguém tiver com um vestido teu daqui 10 anos e você encontrar essa pessoa e a pessoa vai dizer, Ju, sabe aquele vestido que você fez do meu casamento? Tá aqui, ó, guardado. Não tem dinheiro que pague isso. Então, eu tive, assim, muitos depoimentos de pessoas, assim, essa semana que ganharam o meu coração e que me deram aquele refrigério que eu precisava dentro de continuar firme. Gás. O gás gás que a gente precisa todos os dias. Exatamente. Então, eu tava assim, eu realmente precisava daquilo e foi maravilhoso. Nossa, foi muito bom. Que bom. A Ju, então, faz vestido, faz cachorro-quente, é mãe, meu Deus, maquiador. Eu tive que me maquiar hoje, né, Ju? Como é que eu ia vir entrevistar você sem maquiagem? Eu falei, não, vou ter que maquiar. Aí, uma patrocinadora minha, a Joy, falou assim pra mim, Lu, eu vou onde você estiver, eu vou te maquiar. Eu falei, então, vamos, porque eu não sei. E você veja como é uma coisa de conexão, né? Eu estudei algumas coisas sobre o perfil da Juliana. O que me chamou a atenção, poxa, ela é maquiadora. Eu tenho que me maquiar. Você veja como é legal esse ramo que a gente tá, porque a gente... Incentiva, né? Quando eu tô aqui, dentro desse projeto Lucast, a gente tem muitos convidados aí até o final do ano para vir. Dentro dos projetos aí do Lu Conta e tudo mais, eu tenho pessoas assim que eu conheci algumas histórias. Essa semana eu conheci uma história, gente, que, meu Deus, a hora que eu puder contar essa história, aquilo assim é coisa que você fala, gente, é maravilhoso. Sabe? Então, são detalhes que vão acontecendo que eu digo assim, poxa, eu tô fazendo a coisa certa. Eu não tô buscando esse Lucast, eu não tô buscando essas parcerias para estar aqui contando história. Não é para simplesmente contar uma história, mas é para edificar a vida de pessoas que, às vezes, através da nossa voz ou através da nossa imagem, vai dizer, eu vou fazer melhor. Ou eu vou fazer igual, ou eu vou me motivar por algum motivo. Talvez eu tô aqui motivada, tá maquiada, porque a Juliana vinha. É uma motivação. Gostoso, não é? Sim. É muito gostoso, assim. Eu até brinquei aqui com as meninas, né, que essa casca, assim, não é sempre, não é todo dia que a gente está disposta e tem tempo, né? Mas, lógico, eu ia dar o meu melhor aqui também. Afinal, né, fui convidada para uma pessoa incrível, que tem uma história linda.
E a gente tem que dar o nosso melhor por aquele que a gente vai conversar, vai atender, seja o nosso cliente, seja uma pessoa que vem até a nossa casa, né? Sim. Então, que bom saber que influenciei dessa forma. Quem me vê no dia a dia, se vocês tivessem me visto de manhã, eu cozinhando, Não, cozinha não pode nada, né? pensa cara lavada, touca, olhava assim e dizia, não é a mesma pessoa, A unha não pode. mental. A gente fica feia na cozinha. Não tem como, não tem. Então, o importante é que a comida tem que ficar isso boa, aí. né? Então, eu falei assim, nossa, gravação de podcast, vou ter que cozinhar. Falei, nossa, eu não sei como que eu vou fazer isso, mas vou ter que fazer. E deu certo, ó, consegui. Tudo certo. Cheguei uns minutinhos mais tarde, mas deu certo. Mas é isso aí, igual você comentou em relação a sonhos, né? Eu acho que a maturidade, a maternidade e tantas outras coisas que a gente vive durante a nossa vida fazem com que a gente entenda determinadas coisas, né? Então, assim, tem uma música que eu gosto muito que ela fala: por maior que sejam seus sonhos, os sonhos de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que ele quer dar é melhor. Então, é exatamente isso. Então, assim, quando eu aprendi a viver os sonhos de Deus, eu parei para entender que, às vezes, o voltar para trás, o dar alguns passos é para alavancar, sabe? Então, aquilo que ele tem preparado para cada um de nós é muito maior do que aquilo que a gente busca. E todo esse aprendizado que você teve durante o tempo que você, de repente, estava sonhando coisas maiores, você estava aprendendo, você estava passando por um processo de prova, aonde Deus hoje está te mostrando que aquilo era preciso. Então, às vezes a gente fala, né, que nem tem uma pessoa que eu gosto muito, que é a Natália Arcuri, eu admiro demais, assim, a vida dela, a forma como ela fala sobre dinheiro. E eu falo para meu marido, eu queria ter esse conhecimento lá, quando a gente ganhava tanto, não sei o quê. Só que todo esse aprendizado com a falta do dinheiro nos fez hoje lidar com ele de uma forma diferente. Então, é isso. A gente precisa passar os perrengues da vida para que a gente aprenda a lidar com as coisas que virão no nosso futuro. Eu sempre analiso assim, como que você vai ser um ser humano bom? Como que você vai ser um ser humano que vai poder ajudar outras pessoas a evoluir se você não tiver nada de dificuldade? Se a tua vida for plena. Eu nasci bem, tô bem, me estudei, me formei, tá tudo indo muito bem. Tá tudo indo muito bem. Tá, mas e daí? O que você vai falar para as pessoas? Então, Deus escolhe algumas pessoas, porque nem todo mundo pode ser igual, né? Nem todo mundo vai ser empreendedor. Só que mesmo você estando numa posição hoje de empreendedorismo, talvez bem-sucedida, talvez caminhando, talvez iniciando, você pode colocar pessoas que não estão fazendo nada, que vão começar, ou pessoas que estão tentando fazer de tudo e precisa parar. Porque talvez o que está preparado para você, no momento, é alavancar. Talvez não. Talvez o teu momento seja parar e prestar atenção no que você precisa dentro da sua casa, dentro da sua família. Então, cada situação, cada ser é um momento. Não adianta. Às vezes a gente lamenta, a gente sofre, a gente passa por esses perrengues. Deus permite que a gente passe. Por quê? Porque que tipo de ser humano nós seríamos se nós simplesmente não tivesse isso? Se nós não soubéssemos que quem determina tudo é Deus. Como que seria? Será que a Luciana seria essa pessoa tão alegre, né? Todo mundo fala, meu Deus, como você é alegre, você é feliz. Porque 24 horas por dia eu posso estar com o perrengue que for. Você vai me ver sempre do mesmo jeito. Quem me conhece sabe. E eu costumo dizer assim, eu brinco até com a minha pastora lá, às vezes estamos conversando, eu falo, eu vou enganar o diabo. Envergonhar o inimigo. Ele nunca sabe se eu tô feliz ou se eu tô triste. Ele não tem que saber. Exatamente. Então, é uma brincadeira verdadeira. Não que a gente não tenha momentos de desânimo, momentos... Claro que tem. Nós somos seres humanos, né? É impossível. Até quem tá muito bem sucedido tem o seu dia que você não tá legal. E talvez nesse dia, às vezes uma palavra... Hoje, agora, graças a Deus, acho que vamos poder voltar a abraçar, né? Um abraço, como faz diferença? Faz. E não é a tua conta bancária, não é o que você carrega, não é o que você veste que vai impactar a vida dessa pessoa. É quem você é. Então, hoje eu tô maquiada aqui, né? Mas se eu tivesse sem maquiagem, a Luciana é a mesma. Eu preciso impactar as vidas das pessoas, seja correndo, seja andando de bike, seja aqui no Lucast, seja na minha empresa, seja onde for. Eu tenho que conseguir passar a minha mensagem.
não pode ser através de um personagem, né? A gente não sustenta por muito tempo. Não consegue. E isso quem faz, eu digo assim, na verdade a gente é um personagem, mas um personagem que Deus formou, que Deus colocou, e você pode melhorar, mas você mudar não consegue. Não, e é engraçado porque, assim, falando agora em redes sociais, né? Porque a gente tá ali, se expõe, faz story e tudo mais. Aí você fica, meu Deus, será que eu tô fazendo direito? Será que é isso que as pessoas querem ver mesmo? Aí você começa a receber o feedback das pessoas. Cara, que legal, você é isso aí mesmo. Ah, nossa, você não fica inventando coisa para aparecer. Ou então, nossa, você não fica só se maquiando para aparecer. Você aparece de cara lavada também. Ah, me identifico porque você falou tal coisa. E isso é verdade, né? Então, a gente não consegue realmente sustentar um personagem por muito tempo. E fazer as escolhas que a gente precisa fazer durante a nossa trajetória de vida, ela é muito importante. Eu não me arrependo de nenhuma delas, né? Embora tenha passado por várias áreas, todas elas agregam naquilo que eu sei fazer hoje. Mesmo não atuando na área de design de interiores, eu consigo trabalhar muito bem em relação ao espaço, a leitura do cliente, briefing, como fazer um projeto. Tudo isso agrega em muitas áreas, né? No cachorro, no meu ateliê, a fotografia, que hoje, gente, todo mundo é um pouco de fotógrafo, né? Eu acho que é impossível hoje em dia alguém não conhecer o mínimo sobre a fotografia estando nas redes sociais. Então, é importante, sim, a gente poder fazer as escolhas corretas, caminhar da forma que a vida vai levando a gente, mas sempre com um objetivo. Eu quero chegar lá, eu quero fazer tal coisa. E tudo aquilo que eu for fazendo no meu caminho, mesmo que ainda não obtenha aquele sucesso que você almeja, que seja bem feito. Que seja de uma forma do teu melhor, né? Dando o teu melhor. O momento que você está vivendo é o melhor que tem. Então, você tem que fazer o melhor possível para que você... não é isso que eu quero. Quando eu sair desse momento, eu vou para um melhor. Mas eu preciso primeiro estar bem na onde eu estou, né? Exatamente. Eu brinco sempre assim, eu falo isso pro meu marido. Eu quero comprar tal carro, assim, assim, assim. Eu falo, primeiro cuida do que Deus te deu, que depois ele te dá outro melhor. Eu sempre falo isso pra ele. Isso. Ele está falando que eu não tô cuidando? Eu falei, não, eu só tô te dizendo que... um exemplo, eu tenho uma bicicleta velha. Cuida com todo o amor do mundo do que você tem. Você vai ver o que você vai conseguir. Agradece que cresce. Porque quando você consegue identificar que aquilo que você tem é o melhor... Você não olha o que os outros têm. Você não importa o que os outros têm. Importa que você quer chegar a ter tal coisa, mas você valoriza onde você está. Então, essa valorização de aonde você está, o ponto inicial, o meio e o fim, que Deus coloca o fim, é muito importante. Tem pessoas que têm mania de... Eu tenho conhecido muitas pessoas agora, mais ainda, né? Reclama do salário, reclama do óleo que tá custando R$10, reclama. Eu também reclamo, claro, tá caro. Tá difícil. Mas a gente tem que desapegar. Porque se você ficar nessa reclamação, voltando pro empreendedorismo, você fecha tanto a tua visão de negócio que você para de pensar em expandir. Você para de pensar em conexões. Você pensa, poxa, eu não vou pagar aquela palestra, não vou ir porque eu vou gastar, porque vai ter combustível. Você começa a colocar empecilho em tudo que você vai fazer. O teu cérebro entende o quê? Eu preciso economizar. Tá tudo caro, eu não posso fazer. O que o teu cérebro vai fazer? Ele vai bloquear até o desejo de você fazer algo diferente. Isso é comprovado. Quando eu fico falando pro meu cérebro, eu não posso. O teu cérebro entende que do jeito que tá, ele tem que apenas conservar. Sobreviver, né? Ele vai conservar o quê? Eu vou conservar. Eu tô aqui no Lucast, é isso que eu quero. Não. Eu preciso ir além disso, porque a nossa capacidade de ser humano é tão grande, é tão além, que se a gente parar para pensar, onde que eu posso chegar? Não tem. Não tem um limitador hoje que diga para mim assim, eu posso chegar até ali. Não existe. Então, é muito positivo que empreendedores assim como a Juliana tenham essa capacidade de se reinventar. Eu acho assim que essa é o principal objetivo. E dentro dessa capacidade de se reinventar, é a capacidade de saber valorizar cada momento. Então, cada momento da Juliana, da Luciane e várias outras empreendedoras, empreendedores que vão vir aqui, isso é muito importante para que a gente consiga transmitir o que realmente a gente quer transmitir. Quando um cliente vai até mim ou vai até você, ele precisa enxergar pessoas de sucesso.
né? Exatamente. Jamais eu vou ir fazer um vestido, uma maquiagem, uma roupa com uma pessoa que não seja de sucesso. Ou eu vou comprar um bolo com uma pessoa que não seja de sucesso. Por quê? Quando eu falo sucesso, não é dinheiro. Nunca vocês vão me ouvir falar em dinheiro. Eu falo sucesso é no trabalho, é no que você faz, é na pessoa que você é quem você realmente é. Então, esse sucesso pode ser um sorriso, pode ser bom atendimento. O que a gente acabou de falar, a conexão do atendimento, pode ser em um trabalho específico, especializado, pode ser num simples gesto de você dizer assim, eu estou aqui especificamente para te atender, sabe? Um carinho com a embalagem, né? Um bilhetinho, coisas simples, né? Então, são coisas que fazem muito a diferença no dia a dia. Eu vou citar um exemplo aqui. Tem uma amiga minha que ela vende produtos de beleza e eu pedi um produto de beleza e ela me mandou. Nesse dia eu tava assim, sabe aquele dia que você tem tanta coisa assim, aquele dia carregado que você faz e falta horas. E ela mandou a sacolinha e eu resolvi abrir aquela sacolinha ali rápido no meio dos meus boletos e tudo lá no meu escritório. Quando eu abri assim, tinha uma mensagem, uma balinha embalada com uma mensagenzinha e mais um cartãozinho e ela escreveu atrás do cartãozinho com a letra dela, que é isso que me chama atenção. Eu costumo dizer assim, se eu pegar um papel pronto e colocar, qualquer um pode pegar, né? Qualquer um pode ir lá e comprar um papel pronto. Mas o cuidado, a delicadeza dela de pegar a caneta, pegar o papel e ela escreveu dessa maneira. Você é uma inspiração, você é linda, você merece muito mais. Eu não me esqueço daquele bilhetinho. E, cara, na hora eu olhei e falei, meu Deus, sabe que você tá precisando daquilo? E eu falei, ninguém sabia, né? Só tava eu e Deus ali fazendo as minhas coisas. E foi um gesto tão simples dela, um cuidado tão simples. Eu olhei, eu já postei. Ela falei, gente, negócio é o seguinte, eu tô morrendo de vontade de comprar mais alguma coisa, porque eu quero ver o que vai vir depois, sabe? Então, essa vontade, esse desejo de eu quero mais, eu quero ir até aquela pessoa de novo. Isso é maravilhoso. E a gente só consegue isso realmente... Bom, você como cliente, né, pode dizer que... você compraria de novo por conta desse cuidado, desse atendimento diferenciado. E quando eu atendo as minhas noivas, é exatamente sobre isso. É ler quem ela é, o que ela quer e o que ela tem buscado. Não é sobre um vestido de noiva, é sobre o melhor dia da vida dela. É sobre o sonho dela. E isso precisa ser externizado em forma de vestido, em forma de maquiagem, em forma de cabelo. Isso vai ficar registrado, isso vai ficar na foto. Então, eu não quero ser lembrada pela estilista que fez o vestido. Eu quero ser lembrada pela pessoa que fez parte do sonho da vida daquela noiva. E é exatamente isso, desde sempre. Então, eu acho que o segredo do empreendedor é exatamente isso, é fazer a diferença. Não interessa a área que você atua, é fazer a diferença e não desistir, porque a gente sempre vai escutar, você é louca, você é corajosa demais, você não tem medo das coisas. E se quando a dificuldade vier, a gente pula, a gente vai, a gente cai, a gente levanta, mas a gente vence. E é exatamente isso, não desistir, nunca, daquilo que você quer. Não importa se você é pequeno hoje, quem sabe um dia você se torne grande. Né? E numa palestra de fotografia, uma vez eu ouvi de uma fotógrafa, onde muitos acharam arrogante da parte dela. Eu falei, cara, isso não é arrogância. Isso é verdade. Não se nivele pelos pequenos. Se nivele sempre pelos grandes. Quem são os grandes que te rodeiam? Quem são as pessoas que são as inspirações para você? Se nivela por eles. Para nós encerrarmos aqui o nosso episódio, eu vou deixar uma mensagem que eu gosto muito, aonde diz assim: escute e ouça apenas os barulhos que te interessam. Aqueles ruídos e tudo que está à sua volta que não estão agregando nada, tampe os ouvidos. Não ouça. Ouça somente o que vai te fazer ir além de onde você está. É com essa frase que eu quero encerrar. É com essa frase que eu quero agradecer pela sua presença. Foi um prazer enorme, passou muito rápido. Eu confesso para você que eu tinha mais um monte de coisa para falar, mas nós vamos ter mais encontros, vamos ter mais oportunidades aqui. Parte 2. Vai ter parte 2, parte 3, assim vai.
Nas próximas a gente vem com vestido, né, da Juliana Sá aqui, já faz, de repente come um cachorro quente. Veja quanta coisa, né? Mas assim, ó, com muito carinho, muita gratidão, um prazer enorme em ter você participando, super espontânea aí, não tem nem o que falar. E eu espero que você tenha gostado da participação, que você volte muitas vezes e o principal, que você tenha impactado muitas vidas. Ai, que bom, esse é o objetivo. Amém. Quero também agradecer aos nossos patrocinadores, que estão conosco desde o início do Lucast, aqueles que desejam estar nesse projeto, vamos conversando. E obrigado por tudo, Deus abençoe e até o próximo episódio.